40, meia hora. É isso aí. Então vamos lá? Então boa tarde a todos, aos servidores da casa, as pessoas que estão nos assistindo, a vereadora Ede. Nós vamos fazer aqui audiência para a apresentação do relatório da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023. Quadrimestre que se encerrou no dia 31 de agosto agora. Também apresentaremos um relatório do direito da criança e da adolescência, conforme manda a lei da responsabilidade fiscal, né? Então, iniciamos com as receitas que o município arrecadou até o quadrimestre, até a data de 31 de agosto. Impostos, taxas e contribuição de melhoria foi arrecadado R$ 4.438.977,46. Contribuições, arrecadados R$ 626.255,75. Receita patrimonial das aplicações, R$ 2.711.384,62. Receita de serviços prestados, R$ 8.896,45. As transferências correntes, os recursos enviados pelo Estado e pelo Governo Federal ao município, ficou na ordem de R$ 39.452.251,12. Outras receitas correntes, R$ 209.372,74. Então, de receita corrente, totalizou aí até esse quadrimestre, R$ 47.478.138,14. Já arrecadado aí 68% das receitas previstas. Receita de capital, a operação de crédito, né, das casinhas lá, veio 2 milhões, repassado pela Caixa. Alienação de bens, que é leilão de bens, foi arrecadado 4.105. Transferência de capital do governo federal e estadual até o quadrimestre, R$ 1.610.235,36. Receitas intraorçamentárias, R$ 43.290,22. Então, as receitas de capital totalizou aí R$ 3.657.630,58. 49% arrecadado aí das receitas de capital. O total da receita, somando a corrente e a de capital, ficou na ordem de R$ 51.104.768,72. 66% já arrecadado da receita prevista, né? Nós tivemos aí um detalhe que a receita livre, ela teve uma pequena redução, já não tão pequena assim, de 12% até o quadrimestre. A receita livre. As despesas correntes. Nós tivemos aqui pessoal e encargos, R$ 17.948.504,01. Juros da dívida a longo prazo foram pagos R$ 250.736,35. Outras despesas correntes, R$ 16.888.121,62. Gasto já aí 45% do orçamento previsto. Despesa de capital, investimentos, foram investidos R$ 3.125.963,88.
Amortização da dívida de longo prazo, foi pago aí R$ 49.239,88. A despesa intra-orçamentária, que é a despesa entre o Fundo de Previdência do município, foram pagos R$ 4.381.195,04. Então, o total da despesa, R$ 41.943.760,78. 46% do orçamento da despesa executado. Nossa receita líquida ficou aí na ordem de R$ 68.555.619,76. E com isso nós tivemos aí então gasto com pessoal, ficamos num percentual de 43,11. Um índice considerado baixo, um índice bom, né? Os índices da saúde, nós ficamos aí em 20,81, o mínimo é 15, estamos bem acima. Índice da educação, estamos com 19,13 em agosto, né? Para cumprir 25, ainda falta. E a remuneração dos professores, os 70% já atingimos, estamos em 87,58. 87,58. A nossa dívida a longo prazo, né, nós ficamos aí com, como entrou já mais 2 milhões, né, do empréstimo, então, com alguns empenho a pagar, nós ficamos em R$ 5.048.115,13. Diante da nossa receita corrente líquida, isso representa apenas 7,18%, né? O detalhe aqui que aquele parcelamento da Previdência encerrou, né? Foi encerrado no mês de julho, foi pago tudo, que a Prefeitura tinha um parcelamento lá, né, com o Fundo de Previdência. Então ela encerrou ali, ó, aquela linha ali dos 39 mil, foi pago tudo até julho. Então não tem mais saldo. O resto a pagar, que nós temos aí dos anos 2021 e 2022, está em R$ 2.479.343,94, em aberto, né? Mas desse valor, apenas R$ 198.273,30 é recurso livre. Saldos financeiros. Então, nas fontes livres, aí, descontando o que está empenhado e os restos a pagar em aberto, na fonte livre ainda sobrariam R$ 15.439.513,56. Na fonte vinculada sobrariam R$ 4.670.860,71. Então, o saldo financeiro total aí de R$ 20.110.374,27. Resultado primário nosso está bem acima do que foi estipulado de meta, né, que era 328 mil. Nós estamos sobrando, né, de receita contra as despesas, R$ 5.019.589,08. O resultado nominal, também nós estamos com resultado positivo de R$ 7.453.766,57, bem acima da meta estipulada. No relatório da criança e do adolescente, foram gastos de despesas correntes até agosto R$ 230.645,78. Desses 230 mil, 140.532,13 são despesas com pessoal e encargos. De material de consumo, 72.325,64. Despesa com pessoa jurídica, 11.415,16 centavos. Outros auxílios de pessoa física, 6.372,85. Teve uma despesa de capital de R$ 730. Então, totalizou aí R$ 231.375,78.
No Fuprenguaçu, nós tivemos aí as receitas correntes, né? As contribuições de R$ 1.783.551,17. Patrimonial, as aplicações, né, do fundo, R$ 3.868.767,93. Outras receitas correntes, R$ 131.299,48. A receita intra, né, a parte patronal da prefeitura, R$ 4.438.107,39. Então, totalizou aí uma receita, nesses primeiros 8 meses, R$ 10.221.725,97. E o que gastamos no fundo foi pessoal e encargos, né, os aposentados e pensionistas, R$ 6.384.190,29. Outras despesas correntes, R$ 236.685,35. Despesas intra, R$ 9.852,81. Então, totalizou aí de despesa R$ 6.630.728,45. Um cálculo aí geral, nós teríamos aí um superávit aí de R$ 3.590.197,52. Se nós tirarmos as aplicações, daí ficaria com déficit de apenas R$ 31.232. Os saldos do Fundo de Previdência, então tem no caixa lá hoje não, né? Dia 31 de agosto, R$ 36.468.435,71. Comecei um pouco, não, comecei honorário, né? Foi um pouco, fiz um pouco rápido, se alguém tiver alguma questão, né? Fausto, então, pelo que eu pude ver ali, que eu também cheguei, já estava em andamento, mas a arrecadação não teve queda por enquanto? No recurso livre, teve uma queda, sim. Está na ordem aí de uns 12% de queda. 12% de queda, né? Comparado com o ano anterior, né? Uhum. Entende? Então, nós tivemos uma pequena queda aí. E, tipo assim, o fundo previdenciário, se não fossem as aplicações, estaria empatando e perdendo, inclusive. Se não fosse o rendimento. Deu um déficit de 31 mil só, né? Você falou antes ali... estava dando um déficit bem maior, né? Agora está caindo o déficit bastante. Cada vez. Uhum. Não, compensação entra todo mês. Entrou um valor um pouco maior, né? Mas todo mês faz. Porque nós também temos que fazer as nossas aqui para confrontar, né? Se a gente não faz aqui, daí atrasa um pouco também, né? Ô Fausto, você falou ali em um momento de material de consumo. Eu estou vendo aqui até num projeto e que na secretaria, na Casa Lar, vão ser gastos R$100 mil de material de consumo. O que é esse material de consumo especificamente? Especificamente que eles vão gastar lá. Material de consumo, mas em todas as... Material de consumo é todo o material, né? Desde de material de limpeza lá para manter a casa, de comida, vários materiais. Agora, especificamente o que eles vão comprar lá, eu não sei. Porque a gente vê em todas as secretarias um gasto assim, bastante considerável em material de consumo. Uhum. Combustível também entra em material de consumo. Uhum. Então, tá explicado mais ou menos. Uhum.
Deixa eu achar aqui que o computador travou aqui. O livre tem 15.439.513. Fora o vinculado. O vinculado hoje sobrando 4.670.000. Né? Somando os dois daria 20.110.000, né? Pouco maior. Isso, mas isso que eu te falei, né? Como a receita caiu, vocês podem ver que a gente tem mandado aqui alteração orçamentária com o superávit. Isso é você está gastando o caixa economizado, né? Porque a arrecadação está, entendeu? Daí mais ou menos fecha aí essa situação, né? É, não, vem tudo dinheiro vinculado e tal, né? Mas essa queda aí, principalmente na fonte livre, né? Eu acho que é mais por causa da a economia tá deu uma freadinha, né? E tá aquele negócio, né? Tá segurando. O pessoal tá meio desconfiado para que lado que vai o país e tá começando a segurar, sabe? Então diminui a movimentação, diminui o ICMS, diminui todas as operações e acaba refletindo, né? Mas graças a Deus nós temos uma poupancinha aí razoável, dá para durar um tempo aí até que a economia comece a andar de novo, né? Esperamos que lá em Brasília façam as coisas certas, né? Mais alguma dúvida? Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, estaremos sempre à disposição lá na prefeitura, né? Pelo WhatsApp. O que a gente puder ajudar, né? Apesar que as informações estão quase não todas estão no portal, né? Às vezes é meio difícil de achar lá, mas estão lá. Tá bom? Uhum. Tem jeito de você tirar, né? Mas tem que dar uma fuçada e saber. O pessoal mesmo que a gente paga, os credores da prefeitura, a gente sempre falava para eles querem saber o que a gente está pagando para eles, porque às vezes tem, por exemplo, posto ali de gasolina tem várias notas, né? E daí eles iam lá na prefeitura pegar um relatório, tirar. Eu falei, mas por que vocês não tiram no portal? Eles, mas nós não sabemos. Daí que eu fui lá e realmente até eu me bati um pouco para achar, mas achei ele, ele estava lá. Daí agora eles sabem como é que tira, daí eles não aparecem mais lá na prefeitura pedindo, né? Valeu? Um abraço. O meu tá bom. Tomei os